sonhar, buscar e realizar desejos. Uma rotina simples, comum, trabalhosa também, mas que nós queremos mostrar e é o nosso objetivo aqui do Inspire-se. Eu quero agradecer, antes de tudo, aos Móveis Sebem por sempre abrirem as portas desta casa linda para estar recebendo a gente, a Rosane Secato e a Laís Makeup por cuidar de mim, cuidar do meu visual. Hoje nós vamos reforçar que trabalho em grupo, persistência, força de vontade fazem a gente conquistar desejos e brilhar nos palcos da vida. No Inspire-se de hoje, eu vou conversar com uma bailarina aqui de Erechim que há 15 anos consolida o seu trabalho nos palcos da vida. Vanessa, te recebo hoje. Obrigada por estar aqui com a gente no Inspire-se e por ajudar hoje a inspirar quem vai estar te acompanhando, quem vai estar nos assistindo. Eu quero que tu comece contando um pouquinho para nós. Como é que é uma bailarina, uma moça que precisou lutar para brilhar nos palcos num porão de igreja? Olá, Cris, tudo bem? Olá, pessoal. A minha história, ela cresce junto com a história da Dançar e Sonhar, que hoje é a nossa escola, né? Eu comecei a dar aula muito nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos dando aula de balé. Eu sou de Porto Alegre e eu vim morar em Aratiba e comecei a dar aula lá. Depois de um tempo, eu comecei a dar aula nas cidades do interior e no ano de 2007 eu comecei a trabalhar aqui em Erechim. Então, como a gente também não era conhecida, a gente estava começando, a gente era muito jovem também, a gente começou então um projeto social que aconteceu embaixo do salão da igreja do bairro Atlântico, na época era a Capela Santa Luzia, e a gente começou lá com um convênio com o padre, com um grupo de 24 meninas. E isso inspirou, era o projeto Dançar e Sonhar. E no final daquele ano, a gente faz uma apresentação na comunidade, num palco montado, onde hoje é a associação comunitária lá, e tinha muita inscrição. Eu fechei a noite com 70 inscritos. E daí eu pensei depois, eu vou ter que achar um outro espaço, né? Porque embaixo da igreja já não dá mais. Então a gente, no ano subsequente, em 2008, a gente aluga uma garagem e começa a trabalhar nessa garagem. E depois a gente vai para nossa sede, no bairro Atlântico, e começa a trabalhar com isso tudo. Então, nunca foi sonhado se chegar tão longe. Naquela época, a gente sonhava em conseguir realmente se dedicar a trabalhar, realizar aquele sonho que estava ali presente, né? E então, a gente começa a focar depois outros voos. Mas no início, sim, era trabalhar com aquelas crianças, fazer um trabalho diferenciado aqui no município. E com certeza, no decorrer dos anos, a gente conseguiu, né, realizar isso com muita dedicação, com equipe, né? Não foi sozinha, várias pessoas me ajudaram a construir esse trabalho para Dançar e Sonhar, né? A Vanessa fala um pouco sobre... Ela é de Porto Alegre, mas a gente já considera a Vanessa erechinense porque ela movimenta muito a comunidade cultural aqui do município, especialmente com relação à dança, às artes, ao teatro também. Vanessa, mas antes da Vanessa ter a escola, começar a resolver a dar aula, ensinar o que ela aprendeu, tu também tiveste uma passagem muito linda na dança. Tu te apresentaste solo em Gramado, num importante evento hoje que é conhecido nacionalmente, que é o Natal no de Gramado. Conta um pouquinho para nós. Eu fazia balé em Porto Alegre, então eu participava dos espetáculos da minha escola. Eu dancei em várias escolas famosas, na Vera Bublitz, na Cris Fragoso, dancei com a Maria Navroski também. E a gente, em 1995, então, a gente faz, eu acredito que era a segunda ou terceira edição do Natal Luz. E claro, dancei como bailarina de destaque, tive solo, dancei com o meu grupo. Então foram experiências muito legais, né? Em 96 eu vim morar pro interior, então eu comecei a fazer aula também, e eu fiz aula no Belas Artes, fiz aula na Academia da Vive. Em 2000, quando eu comecei a faculdade de pedagogia, eu comecei a dançar com a Kátia Franklin, na URI. Então eu nunca deixei de dançar. A gente sempre buscou, né, se qualificar, estudar. Ia fazer os cursos em Porto Alegre, lá dos meus tios, ficava lá. Em 2010 eu fui fazer a pós-graduação em dança, também em Porto Alegre. Então a gente sempre buscou essa qualificação. Eu acredito que quando a gente para no tempo, a gente fica para trás. Não tem como. Hoje, por exemplo, a nossa escola é uma escola que tem um número
significativo de alunos, a gente acredita que faz um trabalho assim à altura dos nossos clientes, porque a gente está sempre buscando, né, esse conhecimento, toda essa questão. Eu fui uma bailarina que comecei no balé não muito pequena. Eu já tinha uns 8, 9 anos, né? E eu nasci com tendão curto, por isso que eu fui pro balé. E porque o médico disse que ajudava a alongar. Então tem toda uma história também. Da história de um problema de saúde que te levou, talvez, até o sucesso da vida. Isso, eu não lembro da época em que a dança não fazia parte da minha vida. Eu sempre falo isso. Eu lembro sempre eu estar dançando, eu estar dando aula. Eu dei muita aula nessa vida. Eu dava aula em 4 prefeituras, era professora do município em Erechim, tinha minha escola. Então, ali dos meus 20 aos meus 30 anos, eu acredito que eu tenho reservas de aula. Porque olha que eu já tive várias meninas que passaram em Aratiba, na Barra do Rio Azul, em Mariano, Severiano, em várias cidades. Aqui em Erechim, eu dei aula uma vez, eu fui lá na escolinha que tinha lá no SESI, eu dei aula no antigo, que era a escolinha da Ruter, e dava aula lá no prédio ali, no bairro ali da Coab, sabe? Estevão Carraro, eu tinha uma turminha lá. Aonde tinha criança, eu tava dando aula, sabe? Então, foi um período muito bom da minha vida, em que eu também tive muita experiência, adquiri, estudei muito, mas foi um momento, assim, que eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo, às vezes, Cris, as pessoas acham, eu já dei 3 anos de aula, eu já dei 5 anos de aula. Gente, eu dei 26 anos de aula. 26. E ainda acho que tem muito para aprender. E ainda acho que tem muita coisa que a gente pode estar melhorando, estar estudando, estar se formando, né? Nesse sentido. A tua história com a dança, ela não vem só com a Dançar e Sonhar, ela vem pregressa isso. Tu enfrentou desafios ao longo dessa caminhada, especialmente para consolidar os 15 anos? Muitos desafios, porque eu não comecei assim tendo uma sala no centro, não comecei com alguém me financiando, eu comecei embaixo do salão da igreja com colchonetes que eram um colchão cortado em partes, costurado, o chão era chão batido, as paredes eram sem reboco, e comecei lá com esse grupo. Daí eu tinha esse grupo, eu dava aula em Mariana, eu dava aula em Aratiba e era professora no município de educação infantil, que daí de origem eu também sou pedagoga. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente inicia a escola, muita dificuldade, porque eu tinha aluguel para pagar, eu tinha os móveis para pagar, eu tinha que comprar espelho, mandar fazer barra. Então, tudo isso, para mim, era muito custo, né? E a gente sempre teve vários desafios, várias questões, assim, depois a gente foi para nossa sala. Daí começamos a empreender, né? Aí tu sai só da vida de artista e tu vai para uma vida de empreendedor, que todos nós sabemos o desafio que é, né? Sempre investindo, sempre buscando. Às vezes algumas estratégias dão certo, outras não dão. Tu tem pessoas que dependem de ti. Pessoas que dependem de ti. Hoje, por exemplo, eu tenho duas empresas, eu tenho um projeto com a Prefeitura de Erechim também de dança. Entre as duas eu tenho 20 funcionários. Então essas pessoas dependem, né? Então é uma luta diária, eu diria, que o empreendedor, ele tá sempre lutando, tá sempre buscando, tá sempre se desafiando, sabe? Porque se tu se acomoda, tu para no tempo, como eu falei, e tu vai ficando para trás. Eu acredito muito nisso, a nossa escola tá sempre à frente porque a gente tá sempre buscando. Nem esse ano, com os 15 anos, a gente também conseguiu consolidar o nosso credenciamento com a metodologia da Royal. No balé clássico existem várias metodologias. Existe a russa, que é a Vaganova, a francesa, e essa que é a inglesa. Como a gente já tinha o professor Sérgio, que vinha de Chapecó já há 7 anos com a gente conseguiu, e ele já tinha carteira assinada há 3 anos, a gente conseguiu consolidar esse credenciamento. Então hoje a nossa escola é uma escola formativa, é uma escola de formação. Os alunos que quiserem fazer exames da Royal e ter o seu certificado pela Royal Academic Dance, eles podem fazer via nossa escola. Então também é um progresso e é um salto muito grande, porque nós temos um professor que é credenciado já há mais de 30 anos, né? E ele traz toda essa metodologia, essa bagagem para todas as nossas profs fazem aula, todo mundo que trabalha faz aula ali na escola, para poder manter esse nível e para a gente também trabalhar essa metodologia com os pequenos, né? Então toda essa transformação vem acontecendo desde lá de 2019, 2020, para a gente chegar agora nesse lugar e ser uma escola credenciada. Vanessa, uma das coisas assim que você fala muito é a questão de buscar a qualificação.
E a gente percebe isso, uma das características da Dançar e Sonhar é o tradicional espetáculo anual da escola, que é um espetáculo que eu já tive a oportunidade de cobrir, inclusive, que ele envolve muitas pessoas, ele envolve uma dinâmica, todo um processo ali que não é simplesmente tu pegar meia dúzia de turminhas de crianças ir lá e apresentar, fazer um espetáculo para os papais. Ele tem todo um processo de um investimento, não é nem só questão de investimento estrutural, mas ele tem uma estrutura que exige. Isso é uma maneira em que tu mostras, que tu consegue mostrar que a mulher ela tem um papel, e agora eu vou puxar um pouquinho para esse lado também, de empreender, porque afinal de contas, tu é responsável ali por dar trabalho para 100 pessoas numa determinada época do ano. Tu te coloca assim, tu vê isso como um exemplo que outras mulheres podem fazer, outras mulheres, outras pessoas, enfim, podem fazer isso e botar essa cara a tapa, tipo, não, a gente vai fazer, mas vamos fazer, tem que ser nesse nível que eu quero. Eu acredito muito no potencial do empreendedorismo feminino, né? Às vezes a gente pensa que a mulher tem que ser só dona de loja ou dona de salão de beleza. A mulher pode tudo, né? A gente sabe disso. Só que às vezes a gente também não se sente encorajada. Muitas vezes, durante esse meu percurso de 15 anos, eu não fui encorajada por pessoas que estavam ao meu redor em dar esses saltos, esses passos, né? Porque o empreender, como eu falei, pode ser um jogo, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, tu vai ter que encarar. E ele vai dar errado muitas vezes, assim como ele vai dar certo. Esse ano a gente fez um espetáculo diferente, porque é o centro cultural que a gente sempre fazia está em reforma. Então a gente foi fazer na URI. Então a gente, assim, como o Arthur falou no festival esse final de semana, a última coisa que tu faz é botar as crianças em cena. Tu entende? Por trás daquilo existe uma logística de um trabalho de meses. Mas de meses. Você tem toda a questão do figurino, de mandar fazer o figurino, de ver os modelos do figurino, de vender esses figurinos para os pais, da filmagem do dia, das fotos que vão acontecer, da estrutura de palco, da estrutura de som, da estrutura de luz, dos ingressos. Então aí afora vai toda uma energia que tu tem que canalizar para aquilo, que ela é, assim, como tu falou, a gente tá dando conta de quase 100 pessoas ali, né? Deu certo, super certo, nosso, mas em várias questões a gente também no meio do percurso teve algumas turbulências, né? Isso faz parte, eu sempre comento com as pessoas que me perguntam o que acontece? O jogo tá ali. Se tu ganhar ou perdeu, se tu perdeu, tu tem que tirar a aprendizagem. Se tu ganhou, beleza, segue o caminho, sabe? Então eu acredito que as mulheres, todas as pessoas que querem empreender, tem que ter isso, construindo isso ao longo do tempo, sabe? Porque desistir é fácil. Hoje em dia é muito fácil a gente não aguentar toda essa pressão, né? A gente não aguenta, a gente acha que não vai dar certo. Mas essa resiliência, tu vai construindo no decorrer dos anos. Entende? Em alguns momentos, nesses 15 anos, eu pensei em desistir. Só que quando desistir não é uma opção pra ti. Porque tu não pode desistir. Porque você é por você mesmo. Você não pode, ninguém vai contar a tua história por você. Ninguém vai fazer o que você pretende. E assim, não adianta. O desistir não é uma opção. O sucesso, ele vai chegar uma hora. E eu não acho que ainda, eu acho que nossa escola sim, tem várias questões de sucesso, mas ainda temos muito que aprender. Ainda temos muito que galgar, sabe? Porque ainda eu me vejo que eu preciso, assim, algumas coisas refazer, estar sempre reconstruindo, sabe? Porque a gente não sabe tudo, né? Isso não é uma frase assim, tipo de, ai meu Deus, não, é verdade. Porque nesse meu espetáculo, por exemplo, eu também achei que ia ser de uma forma e acabou sendo de outra. Muito mais positivo, né? A gente fez esse ano a Cinderela e foi um sucesso, assim. A Cris nos ajudou com o áudio, ela que fez a voz da Cinderela. E foi assim, ó, o resultado do espetáculo, enquanto crítica, enquanto as pessoas, né... foi mais do que minha expectativa. Muito mais que a minha expectativa, sabe? Eu não esperava que os pais iam gostar tanto, que o público ia gostar tanto. Então a gente fica muito feliz com isso. Mas, por exemplo, o investimento que a gente fez, ele foi além daquilo que a gente achava que ia. Porque era um lugar diferente, a gente, no fim das contas, tu sabe, é que nem mais ou menos construir uma casa.
quando tu vê, tu tá puxando mais do que tu achava que Demora mais, não é? Isso, exatamente. Os imprevistos acontecem, mas assim, o resultado do espetáculo foi extremamente positivo pra gente esse ano. A gente tá muito feliz. Foi um trabalho que a gente já vem pensando desde o começo do ano, com a equipe. Nossa equipe, assim, eu tenho as meninas, tenho o Sérgio, o Teco, o Arthur, o Jonathan e todas as gurias, né? Eu falo o nome deles porque são 4 homens que trabalham lá e o resto todos são mulheres. Todo mundo se dedicando, todo mundo focando, sabe? Então eu acredito assim, ó, e eu hoje tenho muito orgulho da minha equipe, porque eu sei, assim, que eles trabalham com coração, que eles amam o que eles fazem e que eles realmente, assim, ó, abraçaram a causa, sabe? Então eu acho que é isso, eu demorei 15 anos para ter uma equipe como eu tenho hoje, por exemplo. E essa boa equipe, ela também depende de tu ter como a gente sempre fala, né? Não um chefe, um líder que motive. Exatamente. E tem exatamente isso. Talvez, em tempos passados, eu não era a líder que teria que ser. Então, hoje eu vejo que eu venho me trabalhando em processos de formação também, de gestão escolar, gestão de escolas de dança, que a gente faz parte de um grupo, que é uma mentoria também lá do Rio de Janeiro. Então, a gente também vai se qualificando e se reorganizando. Então, tudo conta, né? A tua experiência, a tua expertise sobre o negócio, o teu estudo, daí tu vai conversando com outras pessoas, o network. Então, eu acredito que no mundo de hoje a gente não pode se fechar, né? Se fechar no sentido de que, eu sei tudo, vou fazer do meu jeito. Às vezes o teu jeito não vai funcionar. Vanessa, tu atua numa área hoje que eu considero, ela é complicada, de certa forma, a área cultural. Ela tem valorização, mas nem sempre tem a valorização devida. Como tu avalia isso hoje? Aqui, vamos trazer para nossa realidade. Tu sabe que, por exemplo, a cultura movimenta uma porcentagem bem alta do PIB nacional. Cultura em termos nacional. Aqui em termos municipal, por exemplo, eu emprego 20 pessoas, né? E eu vejo outras escolas de dança, escolas de artes, escolas de música que também fazem isso. Eu vejo que cultura se faz com agentes culturais, com pessoas que vivem da cultura e da arte, que sabem esse espaço. Eu espero que a nossa região cresça em relação a isso, que as pessoas que estão à frente tenham profissionais, agentes culturais em suas equipes. Porque esse olhar mais sensível sobre a cultura e a arte, sobre processos criativos, sobre você estar fazendo a economia criativa, que se diz que é a economia criativa, é quando a costureira ganha, quando o figurinista ganha, quando a pessoa que está fazendo... A gente movimenta a movimentação que tu faz com a questão da produção criativa e a economia criativa, movimenta às vezes muito mais do que outros nichos de negócio. Só que não é visto, não é olhado, né? Então eu vejo assim que eu espero que as pessoas comecem a olhar. Nós tivemos o festival de dança final de semana, foi um sucesso, foi top. Mas eu espero que a partir do festival de dança surja o festival de teatro, surja o festival de música. Porque as pessoas que trabalham com isso, elas levam anos para se qualificar. Muitos, quando é um profissional sério, né? Então, eu vejo que esse olhar, às vezes, existe ainda um preconceito, né? Eu tenho que me colocar, às vezes, como, não, eu sou uma empreendedora. Mas, na verdade, eu sou uma professora de balé, entendeu? Eu sou uma artista. Eu sou alguém que é um agente cultural, entende? Eu sou uma produtora cultural. Mas eu tenho que me colocar também, às vezes, em outro lugar, né? Que também para conquistar um espaço devido, ou um reconhecimento, ou um respeito, né? Então, na verdade, é esse lugar, assim. Eu cheguei numa palestra esse final de semana e eu vi que as pessoas me respeitavam naquela palestra, que estavam lá. E, sim, porque hoje, claro, a gente tem escola, e a escola realmente movimenta bastante, tem bastante alunos, né? Graças a Deus. Mas, e quem está começando também tem que ser respeitado. E quem está tentando ainda, sabe... Ali no festival eu vejo que muita gente mostrou seus trabalhos e quis ser reconhecido. E bacana, legal, sabe? E eu fiquei muito feliz em saber que Erechim está voltando para esse lugar, né? Temos as etnias, temos então todo... A gente tem que ser tão respeitado quanto você que é jornalista, quanto ele que é médico, entende? E isso a gente vai conquistando aos poucos, né? Mas esse olhar sensível a gente espera que as autoridades, as pessoas tenham, sabe? Esse olhar sensível sobre a dança. Por exemplo, eu não posso fazer um espetáculo de dança, às vezes dentro de um ginásio que não tem a mínima estrutura.
sabendo que a gente tem um centro cultural, que é para isso. Entende? Então, esse olhar sensível que a gente tem que ter. O centro cultural é para atividades artísticas e culturais. Então, a gente também está esperando com muita expectativa o centro cultural ficar pronto, porque realmente ele é um lugar ideal para isso, né? E nós, em Erechim, temos um centro cultural, assim, ó, de um nível, de uma régua altíssima comparando com os outros. E aliás, vou te antecipar. Eu pude conhecer, pude observar as obras e eu vi coisas muito legais. Eu acho que a comunidade artística, especialmente, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu achei lindo, os camarins, por exemplo. Que antes estavam mais antigos. Os mais antigos, agora está numa estrutura diferenciada. Eu acho que a comunidade artística vai gostar do que ela vai ver. Eu falo isso porque é aquela coisa, ninguém me contou, eu fui lá e vi. Então isso, eu acho que a gente vai, acho que Erechim tá no caminho. É, o que a gente espera, eu vejo assim, que, como eu falei, eu vejo trabalhos muito bons, eu vejo pessoas galgando, que nem, por exemplo, fazendo projetos, fazendo várias coisas. Mas a gente precisa também ter um lugar para se colocar, né? Exato. E que as pessoas que representam a cultura e a arte no nosso município sejam pessoas da área, desta área, que sejam pessoas que tenham essa expertise, que tenham esse, esse viés, porque não adianta alguém fazer cultura se nunca, não adianta se dizer artista que nunca subiu num palco. Nós já tivemos em Erechim, por exemplo, momentos nebulosos para essa área. Eu acredito que nebulosos, eu digo assim, ó, que o foco não era esse. Eu acredito que a gente ainda vive algumas questões assim, né? Eu acredito que a comunidade artística tem que ser mais reunida e ouvida frente a essas questões, frente a essas autoridades. Que as nossas necessidades frente como sendo artista e agente cultural precisam ser não apenas só, sim, eu sei, mas assim, realmente vocês estão, esse o caminho de vocês. Por isso que eu digo que é necessário ter agentes culturais dentro, por exemplo, da Secretaria da Cultura, por exemplo, dentro do Conselho Municipal de Cultura, dentro de várias áreas, vários setoriais. Por exemplo, eu sou sócia da ASGADAN, da Associação Gaúcha de Dança. Lá é um nicho de pessoas que têm a mesma linguagem, têm a mesma expertise, têm a mesma experiência, entende? Então a troca é muito diferente. E o reconhecimento também. Tu achas assim, ó, que as próprias escolas de dança hoje, elas não estou dizendo que elas tiraram o palco, por exemplo, da música tradicionalista gaúcha, porque era mais comum, por exemplo, as invernadas dos CTGs terem muito espaço, porque eles fazem o espaço deles, por óbvio. E as escolas, assim, eu percebo no meu olhar como espectadora que a dança, ela tem evoluído muito, e não é só o balé clássico, como é o caso da Dançar e Sonhar, que tem o balé clássico e tem as danças urbanas, tem o jazz, né? Eu acho que a gente tá num momento, assim, que tá muito em alta isso. Não, eu acredito que os CTGs têm o seu lugar e não vão deixar, a tradição, e sempre vão ter este lugar, esse respeito. Lá no festival, os CTGs se apresentaram, todo mundo aplaudia, porque todo mundo gosta, todo mundo acha bonito, né? A nossa cidade é uma cidade... tá no coração. Aqui em Erechim, especificamente, é uma cidade muito tradicionalista, uma cidade que o pessoal vai na Semana Farroupilha, coloca sua pilcha e tal. Eu acredito que as escolas de dança sim estão evoluindo, existem outras modalidades de dança, até dentro de danças urbanas, existe o K-pop, o jazz dance dentro dos jazz, existe o jazz funk, existe outras modalidades, né? E tem espaço para todo mundo, entende? Eu não penso assim que todas as alunas de Erechim têm que ser, todas as crianças de Erechim têm que ser minhas alunas, ou não, tem espaço para todo mundo, tem gostos para todo mundo, tem pessoas que se identificam com a nossa escola. Legal, tem pessoas que se identificam com a outra escola e também tá tudo bem, né? Eu acredito que quando tu começa a ter esse olhar, unidades, né? Quando tu começa a ter esse olhar, todo mundo tem o seu espaço e todo mundo é valorizado, sabe? Eu vejo que está crescendo. O resultado disso foi o festival, Erechim ganhou bastante prêmios, né? Nós também premiamos, né? Ficamos bem, mas o que eu acho é esse olhar dentro disso, porque às vezes a gente necessita, sim, buscar também, desde recursos e questões culturais dentro para crescer ainda mais. E eu vejo que precisa se ter esse olhar sensível. Precisamos de agentes culturais dentro de cargos e dentro de locais públicos.
Vanessa, o que tu gostaria que as pessoas, que os espectadores que estão nos vendo, levassem como mensagem do nosso bate-papo? Eu acredito que é importante estar aqui em função de que está se olhando muito para isso e a gente se sente valorizado enquanto agente cultural, enquanto representatividade da dança também na nossa cidade. Eu acredito que é importante as pessoas saberem o que vem por trás só daquela apresentação, só daquela aluna que vai na aula de dança, ou o aluno que vai nas danças urbanas e no teatro. Então, tudo isso, eu acredito que está sendo importante ter essa conversa, essa fala. Eu vejo que a gente, enquanto agente cultural, enquanto artista e tudo, a gente precisa ser ouvido também, sabe? Isso é muito importante. Esse olhar por fora, por trás, que nem para vocês é por trás da câmera, para nós por trás do palco, né? Que por trás do palco acontece tudo que vai ser colocado. Então eu me sinto muito feliz e agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui. E eu vejo também que assim, colocar a arte, a cultura em um outro patamar, como eu falei, desenvolve toda uma economia criativa que às vezes as pessoas não têm noção, né? Que aquela figurinista, ela tá investindo nas máquinas, aí o vendedor da máquina já entende. E aquela que faz o lacinho no cabelo, já comprou as fitas em algum lugar. E assim gira o menino que colocou o som e a luz para mim, ele tá movimentando um outro nicho. E isso tudo é uma cadeia produtiva. E ter esse olhar, que a gente movimenta uma cadeia produtiva e que a gente faz essa economia criativa crescer e a gente faz a arte, através da arte, né? Eu sempre digo que a gente emociona. Por exemplo, o movimento que tem uma expressão, ele já é um movimento artístico, né? Aquilo que tu faz sem emoção, sem expressão, ele só é um movimento motor. É um movimento que eu sempre brinco. É psicomotricidade ou é dança? Por quê? Porque se você botar o encanto, a magia, o lúdico, ele é dança. Porque o movimento do corpo é dança. A dança é a segunda linguagem que a gente aprende quando a gente nasce. A criança, ela dança. Ela dança sem nem saber caminhar, já. Porque esse movimento corporal, lúdico... Que mãe que não embala o filho? Exatamente. Então eu fico muito feliz em saber desses momentos em que a gente pode colocar um pouquinho do que a gente vivencia nessa área e que a minha história não é diferente da história da outra pessoa que construiu uma loja linda como essa, mas é um outro ramo, né? E que a gente batalha também todos os dias pra gente conseguir. Hoje eu não dou mais aula. Hoje eu tô à frente mais da direção, fazendo toda essa parte. Mas te falo, assim, que quando a gente tá muito estressado, a gente vai lá pra dentro da sala de aula e fica assistindo os professores darem aula, né? E eu acompanho todos os ensaios. Tanto que os ensaios gerais eu tô sempre... Então eu sou aquela pessoa que estou lá no burocrático por pouco tempo, e daqui a pouco vai ter alguém que vai fazer algumas coisas pra mim. Mas eu estou muito no artístico, né? Por exemplo, todo o enredo do espetáculo foi junto com a equipe, a gente mudou junto, a gente pensou junto. Então todo esse olhar, assim, a gente fica muito feliz. E que, assim, uma coisa que é bem importante, que o que me deixa mais feliz na minha vida é que eu trabalho com o que eu amo. Sabe? Não é que eu amo o meu trabalho, eu trabalho com o que eu amo. Então todos os dias, assim, não é um fardo de trabalhar, não é um fardo estar lá. E que as outras pessoas possam, na sua maneira, também trabalhar com o que amam. Porque isso é a metade dos nossos problemas, às vezes, na vida, né? Que venham outros 15 anos. Que venham mais 15, 20, enfim. Vanessa, obrigada por ter compartilhado essa história, um pouquinho da tua experiência, da tua história de vida. E com certeza, tu inspirou alguém hoje. E esse é o nosso objetivo. Eu espero ter inspirado mulheres, pessoas que querem empreender, pessoas que se encorajem. E às vezes isso nem precisa da melhor condição, do melhor lugar. Tu precisa ter a melhor intenção, sabe? Tu precisa ser resiliente. Eu sempre digo, a resiliência é o fator fundamental para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente precisa conquistar. Muito bem, e que a gente consiga manter essa beleza da cultura e da arte encantando olhares, encantando quem acompanha um espetáculo, porque vale a pena. Obrigada pela tua colaboração hoje, você que me acompanhou aqui no Inspire-se, e você que acompanhou a história da Vanessa Carrion. E semana que vem a gente está de volta com novas histórias, com novas inspirações.